Muito bem, para você que nos acompanha pela página do Facebook da Rádio Progresso, hoje estou recebendo aqui a Priscila. A Priscila, que é mãe do Benjamin, e como eu tenho também o Felipe e Andrei, ambos são do aspecto autista. E lembrando que o mês de abril, dia 2 de abril, é comemorado a data internacional de conscientização sobre o autismo. E a gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência para você que está em casa nos acompanhando, para você entender e ter a aceitação. Priscila, primeiramente queria agradecer você por aceitar o nosso convite e vir falar um pouquinho da sua história, da história do Benjamin, como você descobriu o aspecto autista do seu filho, né? A gente sabe que é uma batalha bastante dura, né? Obrigada, Andrei, pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui, podendo participar. E a minha história com o Benjamin, a gente descobriu que o Benjamin é autista com 2 anos e 4 meses. Então, assim, né, perto aí dos 2 anos e 4 meses, a gente já estava um pouco incomodado com o fato dele não conversar, o fato dele não atender quando a gente chamava ele pelo nome. Então, eu fui atrás de fonoaudiólogo para o Benjamin. E ela me encaminhou para uma neurologista. Muito provavelmente já na consulta da fono ela percebeu, né, as diferenças que eram sutis até então, assim, não era algo que chamava muita atenção. Então eu fui meio que pega de surpresa, Sim. Na verdade, no diagnóstico. Eu não esperava isso, eu imaginava que o Benjamin tinha algum problema auditivo. Era essa o que eu desconfiava, né? Eu fui na fono, ou na neuro, ela já me deu o diagnóstico logo de cara, ela já observou o Benjamin em consulta, perguntou, fez todos os questionamentos, analisou ele lá e já me deu o diagnóstico. Eu, na verdade, não sabia nada a respeito do assunto, não tinha nem ideia de como... Inclusive, falei isso pra ela, falei, doutora, eu não sei nem o que te perguntar. Porque o máximo que eu sei de autismo é alguma coisa que eu vi de relance passando lá naquele programa do Drauzio Varela lá no Fantástico. Então, não tinha... Ela falou assim, não, pode ficar tranquila, vai pra casa, o Benjamin vai precisar de auxiliar em sala, ele vai precisar de terapeuta ocupacional, de fono. Ela não passou a relação dos profissionais porque... O trabalho com o autista é um trabalho multidisciplinar, então a gente precisa de vários profissionais envolvidos aí para a gente poder estar trabalhando essa criança em todos os aspectos, para ela poder se desenvolver como as outras. Então, quando a gente voltou para cá, que daí eu fui começar a estudar e aí eu entrei no mundo. Aí eu mergulhei, né? Aí eu comprei livros, eu comecei a pesquisar muito na internet. Os profissionais que atendiam o Benjamin me auxiliaram muito. Então, eu desenvolvi muito material para trabalhar com o Benjamin. A gente, muito provavelmente, a Adriana e você também fez isso com o Felipe, mas assim, eu organizei o quarto dele de uma melhor forma. Mesinha, lisa, material pedagógico, um monte... espelho para ele se reconhecer, para ele entender que é ele, e a fala mesmo veio depois de muito trabalho que eu fiz com ele com imagens, até porque os autistas são extremamente visuais, né? Então não adiantava ficar falando muita coisa. Eu lembro que no início ele chorava muito, assim, porque eles têm aquela rotina, então ele tá lá brincando, ele não quer sair daquilo ali. E às vezes eu interrompia porque era hora de escovar o dente, aí ele chorava. Aí eu desenvolvi uma musiquinha para cada atividade. Então, vai tomar banho, aí era uma musiquinha, vai escovar o dente, era outra musiquinha. Aí com o tempo ele já começou a entender. Eu começava a cantar, ele já entendia que a gente ia fazer. Então, já fazia parte da rotina, né? Aí ele parou de ter esses rompantes de chorar, de entrar em crise por conta dessas coisas. E aí a gente foi... E a gente vem trabalhando, porque eu falo assim, quando é pequenininho é uma fase, vai crescendo é outra fase, e agora estamos entrando na adolescência é outra fase. Isso, então sempre tem um desafio novo, uma nova
Dificuldade que a gente vai aprender a lidar e vai superar também, assim como todo mundo, né? Priscila, como é que foi essa questão? Porque geralmente quando você vai ser pai pela primeira vez, ou mãe pela primeira vez, você faz um projeto para o seu filho. Você projeta praticamente a carreira toda dele, né? Com Geralmente certeza. a gente faz esse projeto. Quando vocês têm o diagnóstico do autismo, eu senti muito isso, eu falo isso, gente, porque eu também tenho um filho que está dentro do aspecto. E por coincidência, a Priscila, a minha esposa, a Carol, que não mora mais aqui em Alta Floresta, são 3 amigas de infância e ambas têm 3 filhos que estão dentro do aspecto autista. Como é que foi essa recepção para você e para o seu esposo, assim, na hora que vocês receberam o diagnóstico? Como é que vocês falam assim, poxa vida, a gente planejou uma coisa e agora vamos ter que rever tudo o que a gente fez? É bem reprogramar tudo, né? Colocar o trem no trilho novamente, porque assim, de primeiro você recebe essa informação, é um baque, não foi fácil, aquele bebê esperado, aquele bebê que nasceu fofinho, bonito. Você recebeu o diagnóstico de que o seu filho é autista, você não sabe se ele vai conseguir desenvolver ou não. Nenhum profissional pode te dar essa certeza. O que você sabe é que você vai ter que lutar muito mais por ele do que por uma criança típica, assim, para ele poder acompanhar e desenvolver como os outros. Então, assim, eu tive meu processo, meu esposo também teve processo. Até a gente estava numa fase de mudança, porque meu esposo estava trabalhando na usina em Colíder e a gente acabou mudando para Colíder para poder ficar próximo, porque nós dois precisávamos estar juntos para poder estar conduzindo o Benjamin. E foi difícil, mas assim, eu acho que até por a gente ser humano, é bom a gente absorver esse luto, viver esse luto aí, esse momento de não é aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente sonhou. Beleza, passou essa fase, agora vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar com o que a gente tem, o que a gente pode fazer por ele. Então, assim, eu sempre tive muito dessa visão de eu não vou deixar o Benjamin de lado, eu vou fazer o máximo que eu puder para ele ter uma vida normal, ter uma vida, ele conseguir viver em sociedade, ele conseguir socializar com as pessoas, ele conseguir ter um desenvolvimento como os outros. E a gente enfrenta grandes dificuldades, principalmente na questão de aceitação da sociedade, porque às vezes quem olha para os nossos filhos fala, não, é uma criança normal, né? E aí esse é também dos grandes desafios, né, Priscila? Você às vezes se limitar em algum lugar porque você acha que as pessoas não vão aceitar muito bem o seu filho. É uma deficiência invisível, né? Então não tem muito como as pessoas também. Às vezes as pessoas pecam até porque não tem conhecimento, não tem, não lidam com isso no dia a dia, mas a realidade é que o autismo está muito mais presente do que a gente imagina. Sim. A gente tem crianças sem diagnóstico aí, tem muitas crianças sem diagnóstico, tem pessoas ignorando e querendo levar como se não fosse nada, é só diferente. E a verdade é que se a gente não trata essas crianças, eles não vão conseguir desenvolver e vão desenvolver outros tipos de transtorno que vai piorar ainda a vida dessa criança. Então a gente tem que ter essa consciência de que o tratamento é importante e a sociedade, conforme a gente vai mostrando isso, as pessoas vão aprendendo a lidar. Hoje em dia o Benjamin usa uma pulseirinha, ela é azulzinha, ela tem até um código de barra que lá eu tenho as informações, porque assim, se ele um dia precisar, ele entrar em crise em algum momento, ele não estiver perto de mim, ele precisar ser identificado, as pessoas vão poder acessar o QR Code ali e ver os dados, pegar as informações do pai, da mãe, e lá também tem todo o diagnóstico dele, medicações que ele toma, os laudos e tudo mais. E esse trabalho que você está fazendo aqui, que nas escolas é feito, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha para isso daí ficar cada vez mais disperso na sociedade, para as pessoas
absorverem e conseguirem também aprender a lidar. Esse trabalho formiguinha que se fala, isso também faz parte da sua trajetória de vida aqui em Alta Floresta, porque você ajudou na criação da Associação dos Amigos do Autista aqui de Alta Floresta, né, Priscila? Eu participei da associação, eu participo, né, na verdade eu tô lá dentro ainda, a associação ela tá um pouco, teve pandemia, teve outras coisas, ela deu uma digamos assim, uma paralisada. Sim. Mas ela existe ainda, né? E eu estava lá, sim, participei, ajudei, teve várias caminhadas que a gente participou, que a gente fez. E é esse processo mesmo, é a divulgação, você tá falando sempre sobre o assunto, eu sempre estou na medida do possível, né? Falando sobre o assunto nas redes sociais, sempre trazendo alguma informação para as pessoas. No que eu posso fazer, eu estou sempre ali fazendo para poder estar divulgando, para deixar isso mais leve, eu falo até. Sim. Porque quando a gente começa a conversar, a falar mais, o assunto vai ficando mais leve, mais fácil. E a gente vê também que a questão aceitação, né, Priscila? Eu acho que isso é o mais importante para os pais, né? Ter essa questão de aceitação, sim, você aceitar o diagnóstico, né? Eu acho que a grande barreira hoje para muitos pais justamente essa questão de aceitação, né? Você tem que aceitar que eu sempre falo assim, que o autismo ele me colocou acho que num mundo que realmente ele que a gente é muito acelerado. E o autismo, o autista, ele é centrado, ele faz tudo conforme no seu tempo, nada de acelerado, né? Exatamente, assim, eu falo que desde que eu fui mãe, você já tem uma transformação, sim, quando você é pai ou mãe, mas o diagnóstico me transformou completamente. Eu acho assim, eu tinha uma visão de mundo e depois que eu entrei no espectro, eu percebi o tanto eu fiz muitas descobertas, eu aprendi, eu mudei muito, sabe? Eu evolui muito como pessoa, e isso que você está falando da gente aceitar o diagnóstico, eu acho que é a palavra-chave, assim. Os pais têm que aceitar o diagnóstico e têm que lutar pelos filhos. Não é só o diagnóstico, mas agora os médicos tudo tá falando que é autista, porque eu escuto vários relatos, sim, assim. Agora o médico tudo dá diagnóstico. Gente, deu o diagnóstico, você não confia naquele médico, procura outro profissional, mas faz o tratamento. Se seu filho realmente é autista, vai atrás e faz esse tratamento, faz esse trabalho aí de formiguinha, esse trabalho multidisciplinar, porque as crianças precisam. Eu fico morrendo de dó quando eu vejo uma criança que não está recebendo o tratamento adequado. A gente fica de coração partido mesmo. Gente, o autismo, como a Priscila colocou no início, ele não tem uma cara. Então, dificilmente você vai identificar uma criança autista pela fisionomia dele. Ele é diferente de uma pessoa que tem o síndrome de Down e que tem outras síndromes que são aparentes, né, Priscila? Então, o autista, quem vive no mundo, quem vive no espectro, começa a perceber, às vezes, você está na igreja, ou você está numa praça, ou você está na escola, aí porque tem alguns traços, né, Priscila, que faz com que a gente tenha essa identificação. Você vai perceber, geralmente você vai perceber um comportamento diferente do normal, do que você disse ser normal, né? Às vezes a criança vai ter como é que eles chamam de... Tiques. Tem outro nome. Tem outro nome. Oi? Mania? Eles têm uns... assim... Uns gritam, outros rodam. O Benjamin, ele teve vários, na verdade, nossa. E a gente vai passando, porque assim, eles deixam de fazer uma coisa, você consegue ali corrigir, às vezes, aquele sim, comportamento ali, e daqui a pouco ele aprendeu a fazer outra coisa diferente. Então, mas tem criança que se balança, tem criança que grita, tem criança que não consegue ficar sentado, que ela tem que ficar andando em movimento, tem criança que não gosta de sentir o toque, tem criança que tem necessidade do toque.
Então tem todas essas diferenças aí entre eles, mas você vai perceber um autista muito provavelmente no comportamento, porque ele vai apresentar um comportamento diferente do que a gente está habituado. Que geralmente a criança, gente, ela é bem receptiva. Sim. Né? Com todo mundo, ela sorri. E o autista não. O autista, ele é verdadeiro. E aí ele, muitas vezes, ele não olha para você, ele não vai te encarar nos olhos, ele não vai. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, que criança, né? Essa é uma das questões, eles não têm esse olhar direto, ele não tem esse interesse assim, né? de... Se não chamar a atenção dele, ele não vai. Então, eu lembro que várias atividades que eu fiz com o Benjamin, quando ele era menorzinho, eu colocava alguma coisa aqui em cima para ele estar olhando para mim. Então, aí para chamar a atenção dele aqui em cima, para ele estar olhando no olho. Só que esse é o trabalhinho de formiguinha que a gente estava falando no início. Hoje em dia ele olha no olho. Então, assim, a gente já melhorou muito isso, né? Sim. Então, a gente vai superando isso. Gente, a gente tem alguns paradigmas que são trazidos culturalmente para nosso dia a dia. Quando a Priscila se refere que o Benjamin teve um atraso na fala, se você pegar os mais antigos, vão dizer, não, meu filho falou com 6 anos, meu filho falou com 4 anos, não, tenha simpatia, coloca um pintinho recém-nascido na boca que ele vai guiar, ele vai falar. Então, assim, gente, algo, a gente está mostrando através dessas entrevistas, através desse bate-papo, que assim, quando você perceber algo diferente no seu filho, porque às vezes o pai ou a mãe não percebe, às vezes a escola vai perceber, então procure uma ajuda, né? Porque às vezes você pode estar identificando uma síndrome que, se você tratar ele desde pequeno, seu filho vai ter uma vida mais sociável, vamos colocar dessa forma, né, Priscila? Ele vai conseguir se adequar melhor, o futuro dele muito provavelmente vai ser melhor se você deixar sem o tratamento. Mas eu lembro na época que foi pra gente descobrir o diagnóstico, as vós falavam, não, fulano falou com tanto tempo, ciclano, e a gente vai escutando isso e vai deixando, né? Não, eu tô caçando pelo em ovo, né? E quando a gente foi atrás de diagnóstico, que a gente recebeu o diagnóstico, eu lembro que eu levei até para a professora do Benjamin no berçário lá, e a professora não acreditou também, porque ela ficou meio assim, não, mas ele não pode ser autista. Só que eu não tive dúvidas no diagnóstico, né? Quando a doutora me deu o diagnóstico, eu absorvi bem, assim, falei, não, é isso que meu filho tem realmente, então eu vou ter que aprender a lidar com isso. Eu falei, não, o Benjamin é autista, sim. Então a gente tem que trabalhar com ele de outras formas. Priscila, eu sei que se a gente ficar falando aqui, a gente vai falar por muito tempo, né? Tem muito assunto, gente. Então, assim, é mais uma demonstração justamente para que você procure ajuda profissional. Se você perceber algo diferente no seu filho, né? Procure essa ajuda. E a criança no aspecto autista, você vai encontrar vários níveis, né? Sim, o espectro, eles chamam de espectro autista porque é um espectro de cores, né? As cores têm vários níveis, então assim, o autismo também tem vários níveis. E a criança que está dentro desse espectro aí, assim como eu e você somos diferentes, eles também são diferentes um do outro. E muitas vezes você vai assistir séries, você vai ver crianças autistas espetaculares, mas você tem que entender que muitas vezes isso daí é uma coisa, né? Você tem que diferenciar, né? Você tem que entender, porque se a criança, seja criança normal, seja criança no aspecto, seja uma criança com a síndrome de Down, se você não trabalhar ela, gente, você não tem como cobrar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? As pessoas às vezes assistem filmes e tal, até no início eu assisti vários filmes e tal, e você vê aqueles autistas de alta performance, né? Que eles são tão focados que eles conseguem se desenvolver. Não que eles sejam, eles se enquadrem, mas eles conseguem desenvolver e tal, e super inteligentes. Não são todos assim, isso daí é raro, isso são raridades, a gente não pode se apegar nisso. A gente tem que trabalhar aquela criança lá que a gente tem e fazer ela desenvolver o potencial dela. Descobrir qual que é o foco dela, né? Exatamente. Porque o autista é muito focado.
Priscila, eu queria agradecer imensamente por você ter se dedicado esse tempo aqui para estar falando um pouquinho para nós, contando um pouquinho da história do Benjamin, né? Mesmo a gente morando aqui na universidade, às vezes a gente não tem essa convivência, mas os filhos, né, convivem, né, fazem natação junto, né? Então assim, mas é bacana a gente poder divulgar e contribuir um pouco para que as pessoas possam entender realmente sobre o autismo, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas ter essa visão, ver que é algo, não é algo paranormal, não é um ET, não é algo paranormal. Então, gente, eu só tenho a agradecer e queria que você deixasse suas considerações finais e aí para o pessoal que está nos assistindo. Gente, então assim, o que eu quero deixar para vocês é assim, vocês têm um filho autista, uma criança próxima de vocês que está precisando, que tem comportamento diferente, não tem atraso na fala, anda na ponta dos pés, ele não olha nos olhos direito, procura profissional e vamos fazer o máximo por essa criança. Vamos procurar ajuda, vamos procurar um neurologista, um fonoaudiólogo, vamos fazer esse tratamento. Tem tratamento pelo SUS, a gente sabe que não é fácil, até porque eu também tenho, o Benjamin tem esses tratamentos com lista de espera e tudo mais. Não é fácil, mas a gente tem que batalhar por essas crianças, porque o futuro deles depende da gente e quanto mais cedo, melhor. É isso. Ok, muito obrigado. Não é nada.